Olá, pessoal! Pode ver de onde querer ver. Diário de uma vida elétrica, o DUV, para você. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito conhecida do nosso setor, já trabalha nele há algum tempo, é head de marketing de uma grande empresa, uma empresa parceira nossa, que é a 2W. Eu estou aqui com o Felipe Barreiros e o Felipe fez a gentileza de também convidar um amigo dele, um amigo nosso, não tão conhecido quanto o Felipe, mas relativamente conhecido, principalmente no mundo da economia. Eu, como sou do mundo da economia, eu conheço mais. Eu acredito que vocês também o conheçam. Gente, brincadeiras à parte, estamos aqui hoje. Felipe Barreiros, Head de Marketing da 2W, Ecobank, e também com o amigo Ricardo Amorim, uma referência na discussão econômica nossa, Brasil, mas também um olhar do que acontece na economia global, uma pessoa que tem uma experiência internacional na discussão de muitos anos. Eu particularmente sigo, me oriento pela percepção tua, Ricardo, já há bastante tempo. Obrigado, Felipe, por ter vindo. Obrigado, Ricardo, por estar aqui. Vamos bater um papo aí. Bom, Felipe, a 2W está no mercado já há algum tempo, no setor de energia, na área de energia. Algumas mudanças, Cláudio esteve aqui, a gente conversou também. Qual o olhar da 2W para o setor agora? Como é que vocês têm imaginado essa transição energética e o papel da 2W nela? Não, bacana. Primeiro, agradeço o convite e você gostou do presente, né? Vamos. A gente bateu um papo no making off, ele criou uma série de expectativas, deu uma série de insights. Agora a gente comprova aí tudo que ele disse. Tem história para uns 2 episódios aqui sobre o Ricardo, com certeza. De 24 horas cada um. 24 horas. É isso aí. Bom, primeiro, contando um pouco da trajetória da 2W, né? Ela nasceu há 15 anos. Primeiro com a visão do mercado tradicional de tradear energia. Então a gente tinha muito aquela oportunidade de comprar energia excedente de grandes empresas, via trade convencional, e vender para outras grandes empresas que estavam ali precisando de mais energia contratada. E foi isso que a gente construiu a nossa história nos últimos 15 anos, mas chegando agora mais próxima da agenda de liberação do mercado, das primeiras discussões de varejo, a gente resolveu sair na frente e construir a maior rede de canal, produto e experiência, já pensando no consumidor final quando abrir lá em 2028 ou 2030, dependendo de como vai ser o novo mercado. Mas isso fez com que a 2W não só se posicionasse como nos primeiros empresas no varejo da energia, que o que significa o varejo? Está próximo do pequeno e médio empresário, que está chegando agora nesse novo mercado e desamparado. Porque eu até brinco, a gente como pessoa física, você nasce, cresce e sabe que você vai pagar um dia uma conta de luz. Então você não tem acesso a essa informação que o mercado está abrindo, que você pode economizar, ter uma energia limpa e mais barata ainda dentro do setor. Então a 2W, com esse novo posicionamento, a gente tem atendido esse pequeno e médio empresário hoje, por conta da agenda, mas já se preparando para a abertura total do mercado, sendo a primeira opção de quem for escolher lá como pessoa física. Então... Obrigado. Ricardo, vamos fazer por partes, né? A ideia do Felipe aí de 2 episódios de 24 horas, vamos pegar o primeiro. Bom, de novo, muito obrigado por estar aqui. De fato, a gente conversou, eu te acompanho, até pela formação em economia, interesse pelo tema, já há algum tempo. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi, te comentei, foi em 2010, em Belo Horizonte. À época eu morava em Belo Horizonte e você levou uma palestra que foi falando o Brasil tem tudo para dar certo, mesmo sendo Brasil. Era alguma coisa assim. Como é que era a temática? Bom, Guilherme, era mais ou menos isso, né? Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Felipe, obrigado pelas palavras gentis. Eu posso só falar uma coisa, gente. Em casa eu não impressiono ninguém, tá? Então, obrigado. Eu fiquei muito feliz com as suas palavras tão gentis aqui.
Lá em 2010, quer dizer, o que eu brincava falava que o Brasil tem uma tremenda oportunidade de dar certo apesar do Brasil. Diga-se de passagem, isso vale de novo agora. Se for pegar os últimos... É uma coisa que a maior parte dos brasileiros sequer sabe, mas nos últimos 3 anos, e nesse ano, pelo menos até agora, está acontecendo a mesma coisa, o PIB brasileiro vem crescendo bem mais do que os economistas, do que as pessoas projetavam no começo do ano, e é muito apesar do Brasil. Está acontecendo um monte de coisa que está errada, mas apesar disso... a gente tem um monte de fatores externos que têm nos ajudado e que têm levado o desempenho econômico a surpreender positivamente todo santo ano. Eu vou dar um passo atrás, a gente vai entrar no tema... Não tem como não entrar no tema econômico contigo aqui, mas o Ricardo é paulistano. Sou. Esportista por convicção, a gente falou de alguns esportes e disse que no futebol você só era bom, nos outros muito bom, não é isso? Você está sendo, mas muito, bota muito nisso, gentil, contando no futebol eu só era bom. No futebol eu só era péssimo, mas em todos os outros eu me virava relativamente bem. Eu gosto muito, sou apaixonado por esporte, fiz vários. A gente está gravando isso aqui em Campinas. Em Campinas eu tive a honra de participar de um campeonato sul-americano de badminton aqui. E que essa história é velha, faz muito tempo e me saí relativamente bem, mas enfim, mas eu adoro esporte, já pratiquei natação, treinei natação nos Estados Unidos, jogava basquete e vôlei quando era moleque, atualmente jogo tênis, fiz musculação a vida inteira, apesar dessa não ser o que eu mais gosto, mas esse é o que me dá a condição de fazer o resto. Enfim, eu gosto muito de esporte, sim. E aí, o Ricardo, que gosta de esporte, foi fazer economia ali na USP e depois teve uma passagem também, uma especialização, uma lapidação em Paris, na França, na escola de... Como é que é a pronúncia correta, inclusive? ESSEC, você já tinha pronunciado perfeitamente. Eu sei que agora você ficou com medo. Isso é sem ser no ar, isso eu entendo. Eu entendo o que você está falando. Nessa hora dá um medo. Né? Era longe das câmeras, né? Eu sei, sem as câmeras é mais fácil, mas é isso mesmo. E o que levou o Ricardo à economia? E agora, já aproveitando a segunda pergunta, o Ricardo, ele, além da economia, que sempre foi um tema, sempre foi uma pauta que você discutiu, sempre muito ouvido. Está aqui, o LinkedIn não nos deixa mentir, 3 milhões de seguidores. Certamente a personalidade, a pessoa mais seguida na América Latina e provavelmente uma das mais seguidas no mundo. Mas o Ricardo, economista, empreendedor, a gente falou disso também, alguns negócios que você comentou que começou, startou, mas hoje com um pé na energia, na discussão de transição energética. Como é que foi esse processo, Ricardo? Olha, primeiro o Ricardo economista foi completamente por acaso. Tá? Hoje eu adoro, mas eu fui fazer faculdade de economia porque eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. A história que eu fui parar na faculdade de economia é que na época do vestibular eu tinha a dúvida entre jornalismo, que de alguma forma eu acabei trabalhando com isso, administração, economia, publicidade, física, porque na época eu achava que supercondutividade ia mudar o mundo e eu gosto de estar em coisas que vão transformar a sociedade, vão transformar a nossa forma de viver, de trabalhar. Medicina, porque eu também achava que engenharia genética possivelmente fosse fazer isso. E como eu não tinha a menor ideia, eu conversei com um monte de gente. E o meu pai acabou sendo muito importante na minha decisão. Meu pai era publicitário, dava aula, inclusive, na melhor faculdade de publicidade do Brasil na época. E ele me falou, você não sabe o que eu vou fazer? Estuda economia que pode servir para qualquer coisa. E eu fui estudar e acabei adorando. E aí acabei começando a trabalhar como economista, mas por outro lado, como eu tenho muitos interesses, se eu tivesse que me definir numa palavra, eu sou curioso. Então, como eu tenho muitos interesses, eu acabei também me dedicando a outras coisas. Cofundei uma empresa de inovação, o AAA, o AA Inovação. Cofundei uma Travel Tech, a SmartTrips. Cofundei também uma empresa de fusão e aquisição, a IM Advisors. E, falando do setor elétrico, como eu disse, eu gosto de estar onde revoluções acontecem. E o setor elétrico no mundo, e mais particularmente no Brasil, está no início de um processo do que eu acredito que vai ser uma revolução gigantesca, parecida com a que aconteceu há 25 anos em telecomunicações. Então, você tem 2 componentes. O primeiro é uma transição tecnológica de matriz de energia, então a gente está tendo uma mudança em direção à energia limpa, a possibilidade de estocar energia elétrica. Você está querendo dizer que é possível estocar vento. Tem gente que é visionária, tem gente que vê o futuro, o hidrogênio verde está aí.
Enfim, o Brasil está absurdamente bem posicionado nessa transição de energia, aliás, por vários lados. Mesmo na hora que a gente fala de energia renovável, já desde a energia para transporte, quando a gente vê a matriz de energia brasileira, onde o etanol tem um peso que você não encontra em outros grandes países mundiais, algo parecido, a nossa matriz é mais limpa. Mas na hora que você olha para a energia elétrica, isso é ainda mais verdade na hora que você olha para as grandes economias. Já era na origem com a energia hidrelétrica e ela é cada vez mais limpa, com uma expansão gigantesca, muito rápida, muito forte, em energia tanto eólica quanto solar. E com um detalhe, com uma vantagem competitiva gigantesca. Quer dizer, você pega a mesma turbina e coloca no nosso Nordeste, ou coloca, vocês conhecem isso melhor do que eu, ou coloca na Europa e ela gera 30% mais de energia só porque vem ter mais estável. E a mesma coisa com o painel solar, aí qualquer um que foi por Nordeste sabe por quê, eu não preciso nem explicar, é só ver o que tem de sol por ali. Então, o grande ponto é, o Brasil será necessariamente um dos líderes dessa transição. E aí, em paralelo, tem a mudança de regulamentação no Brasil, que é a abertura do mercado livre de energia, que era algo até recentemente exclusivamente para as grandes empresas, até como nasce a 2W há 15 anos, era focado só nas grandes empresas, que eram quem estava fora do mercado cativo de energia. O que isso muda? A abertura que já aconteceu, que expandiu ainda na alta tensão por enquanto, é um primeiro passo, mas, enfim, você pega um período daqui a menos de 2 anos, a gente vai ter a padaria da esquina podendo escolher de quem ela compra. Então essa democratização, primeiro para as empresas e num segundo passo para a pessoa física, vai criar uma verdadeira revolução, porque acesso à energia limpa muda o posicionamento das empresas. Muda num mundo onde cada vez mais você cuidar do meio ambiente, mais do que um diferencial, vai se tornar uma obrigação. Isso aqui possibilita para as empresas que largam na frente, que mostram essa preocupação antes, um diferencial competitivo gigante. E isso é uma das coisas que a 2W oferece. Por que eu quis me juntar à 2W nesse projeto? Porque eu vi como a primeira empresa realmente focada em democratizar o acesso à energia mais barata e limpa. Isso do ponto de vista, aí meu chapéu de economista, do ponto de vista do impacto que isso tem na economia brasileira, ele é gigante, porque você, ao reduzir o custo de energia, você cria uma possibilidade de reverter um processo de 2, 3 décadas de desindustrialização brasileira. Ao permitir que, além disso, você está agregando ao teu posicionamento de marca um componente de, olha, não só eu tenho um produto legal, mas eu tenho uma preocupação ecológica, minha fonte inteira de matriz de energia limpa, que é o caso da energia que a 2W oferece, o cliente tem uma possibilidade de posicionamento diferente, inclusive para o mercado externo. Então tem muita coisa aqui, eu falei, eu preciso estar junto, eu preciso fazer parte. E o último ponto, sendo também bastante transparente, eu acho que tem uma oportunidade gigantesca também porque, em geral, a satisfação dos clientes, aliás, só o fato de eu chamá-los de clientes já fala muito, porque no mercado de energia, as grandes empresas de energia se referem aos consumidores, não aos clientes. Já o fato de não verem quem eles atendem como cliente fala muito da forma como eles são atendidos. Ô, Ricardo, tem um detalhe aí, consumidor cativo. Mas eu não quis nem entrar nessa palavra, porque essa palavra explica o porquê. É um consumidor cativo, ou seja... Você acabou de pegar a razão disso tudo. Tenho. O meu ponto não há, ou não havia... O 2W está mudando isso aqui e eu acho que o potencial é gigante exatamente por causa disso. Não havia cultura de experiência de usuário, tratamento de cliente, tanto que a 2W, diga-se de passagem, ela vai além da simples oferta de energia. Por que a 2W EcoBank? Porque ela quer ir além de oferecer energia e oferecer uma gama de soluções sustentáveis, que começam por energia limpa e que é o coração disso tudo. Mas por que ela vai além? Porque, mais uma vez, na hora que você está oferecendo energia limpa para uma empresa pequena, média, ela nem sabe como usar isso no seu marketing para mostrar que ela tem um diferencial. A 2W ajuda isso a acontecer. Tem várias coisas, no fundo é um ecossistema de soluções de sustentabilidade puxados pelo carro-chefe disso aqui, que é a energia limpa. Não, até pegando um gancho aqui no que o Ricardo falou, é interessante que a visão do mercado exterior para o Brasil é que o Brasil ele tem energia mais barata na sua produção e cobra mais cara do consumidor final. Então, quando a gente fala de PIB, de desenvolvimento do país, a agenda de transição energética é o maior acelerador possível do PIB do país.
Primeiro que você vai ter empresas, pequenas e médias empresas, que têm várias dificuldades, seja tributária, seja de folha de pagamento, coisas muito do dia a dia de um pequeno e médio empresário. E quando você fala que você reduz a conta de luz dele em 30%, 40%, o que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele vai ter mais oportunidade de contratar, de desenvolver o próprio negócio, de expandir uma unidade, Investir em marketing, investir em maquinários, melhorar sua tecnologia. Então, é dar acesso a pequenas e médias empresas, a soluções como essa. E você tem numa outra asa o pequeno pessoa física, que muitas vezes não é enxergado nem pela distribuidora como um cliente, não é bem atendido, não tem um acesso a esse tipo de informação, que ele também vai economizar no futuro, 30%, 40%. Então, você imagina no Brasil real uma economia de 30% na sua fatura, por exemplo, dependendo da região, não vai por baixo do colchão. Você vai ser injetado na economia, vai ter mais consumo, vai ter mais qualidade, vai deixar as pessoas terem acesso a mais produtos, alimentação. Então eu falo, né, que a transição energética ela muda o cenário macroeconômico ali do nosso país e acelera também a transição sustentabilidade no mercado. Que você está dando de uma forma rápida e com benefício, não tem que gastar mais por isso. Você está facilitando o acesso de pequenas e médias empresas também ao mundo da sustentabilidade. Como você comentou, né, mostrando que o novo consumidor ele já está buscando produtos que são sustentáveis. Tem pesquisa que até indica, 87% dos produtos que a gente escolhe no nosso dia a dia, você opta pelo sustentável. E se esse pequeno e médio empresário não se adequar nesse novo cenário, ele vai ficar para trás. Então, assim, olha como a complexidade desse mercado é importante. E é um processo, Felipe, eu ia fazer um gancho na tua fala do setor, do mercado, e a gente conversou isso, de que o que nós estamos vivendo agora, de certa forma, é o que o mercado de telecomunicações viveu há 20 anos atrás, naquele processo todo de privatização, Embratel e tudo. E que é a mesma coisa, né? Porque tem os dois, ali a gente tem exatamente os dois componentes que tem agora. Tem um primeiro componente que é a abertura de mercado, que foi a privatização. Você sai de um cenário que você tinha uma única empresa, que você tinha um monopólio, passa a ter concorrência, a gente está, através do mercado livre, vendo a mesma coisa, e uma segunda de uma transição tecnológica, que é todo o surgimento de telefonia móvel, o smartphone que vem depois, todo o resto que vem depois. A gente está vendo a mesma coisa acontecendo com a energia agora. Por exemplo, né, a pergunta que eu fiz para o Ricardo, economista, como é que veio parar na energia? E aí é algo muito similar, né, Felipe, tua história também. O Felipe é oriundo das telecomunicações e agora aqui também na energia. Muito como o Ricardo comentou, né, enxergando que o mercado de energia ele tem uma transição disruptiva em tecnologia, produto, atendimento, experiência. Então eu tive uma passagem ali, Nextel, claro, grandes empresas do mundo de telecomunicações e vi muito essa transição de como que era uma dificuldade das pessoas terem acesso a uma boa internet, um bom produto, porque era caro, era difícil, para uma fase onde você contrata online, você clica, tá já contratado, uma portabilidade de linhas. Então, assim, a abertura do mercado de energia, quando a gente faz essa comparativo com telecomunicações, faz com que a gente possa imaginar o tipo de produto e experiência que a gente vai ter com energia. É algo inimaginável hoje. A gente vê casos de falta de luz, umas coisas muito... Sim, a gente não entende como é que isso pode estar acontecendo. Exato. E isso está acontecendo. Pegando um gancho aí no que você está dizendo, e essa questão da tecnologia, equipamentos e tudo, né? A gente vai vivendo a transição. A gente falou um pouco da linha telefônica que a gente colocava no imposto de renda. Né? Eu ouvi falar, não sou dessa época, mas escutei. Eu infelizmente sou. Posso contar uma outra história dessa? O que a gente comentava para quem não estava na nossa conversa e para quem eventualmente tem menos idade. Mas enfim, quando eu comecei a trabalhar, a linha telefônica que você tinha era tão valiosa, tão rara, que você tinha que lançá-la no imposto de renda porque ela valia muito. E vou te dar uma outra experiência dessa que mostra como o Brasil, pré-abertura de mercado em telecom, estava atrasado. Em 1993 eu fui fazer minha pós-graduação na França, na ESSEC, e eu dividi apartamento com um alemão, um holandês e um libanês. E quando a gente chegou, a gente se encontrou, e aí um deles virou para mim e falou, não, a gente precisa pegar uma linha telefônica para cá. Ainda era época, só tinha telefonia fixa, 93. Mas eu falei, gente, desculpa, mas eu não tenho dinheiro para pagar, eu era estudante quebrado, não tenho dinheiro para pagar o custo da linha telefônica, que não vai dar. Ele falou, mas Ricardo, custa 30 euros. Na minha cabeça eram milhares, que era o que custava no Brasil. Eu falei, é quase um carro. Eu falei, mas tudo bem, gente, mas não resolve, porque a gente vai ficar aqui, o nosso curso tinha, se não me engano, acho que eram
14 meses, alguma coisa do gênero. Falei, até chegar, a gente já está saindo, até sair. Ele falou, Ricardo, uma semana você entrou lá. Na época levava uma semana, ainda assim, e para você receber, eu falei, mas não leva 6 meses, 8 meses, sei lá quanto tempo levava para fazer isso? Não, em uma semana você faz o negócio. Desculpa, né? Aí eu percebi o quanto a gente estava atrasado naquele mundo de telecomunicações. Guardadas as proporções, é esse tipo de transição que a gente vai ver com a energia aqui no Brasil. É uma revolução. Falando de revolução, se eu posso aproveitar o gancho, eu acho que é importante a gente, que é um outro tema. Nós chamamos você aqui exatamente para isso, aproveite o gancho. Então vamos lá. Tema que a gente passou rapidamente antes de entrar aqui e falou, mas que eu acho que vale reforçar. Todas as grandes revoluções tecnológicas foram, em essência, revoluções de energia. Isso começa com a máquina a vapor, quer dizer, até então, a primeira revolução industrial, a gente chama de, que na época não era a primeira, era a revolução industrial, foi feita porque até então a força que a gente usava era força animal ou de gente. Aí, poxa, e se a gente usar a força, vapor d'água, legal. Aumenta a eficiência. Transforma primeiro a tecnologia, ao transformar a tecnologia, transforma a sociedade, transforma a economia, transforma tudo. Acontece a mesma coisa com energia elétrica, com o uso dos derivados de petróleo, e agora a gente está falando da revolução da energia limpa. Então é importante entender isso, porque isso vem junto com mais um detalhe. Num momento em que a intensividade do crescimento econômico para a energia necessariamente vai crescer por duas forças. A primeira, e talvez tenha uma terceira. A primeira delas, que é intensiva em uso de energia, é que a gente tem cada vez mais um processo de automação e robotização em tudo que é processo físico. Segundo, crescimento gigante do uso do mundo digital. São duas coisas que são energia na veia. Terceiro, inteligência artificial vem aí com tudo, inteligência artificial e energia na veia. Eu falei que duas, talvez três, já estou pensando numa quarta. O crescimento do uso das criptomoedas também é energia na veia. Então, o meu ponto é... necessidade de descarbonização. Nem se como é que você faz isso? Então, você junta isso tudo, energia é chave, talvez a principal chave do processo das mudanças tecnológicas, da nossa forma de viver, da nossa forma de trabalhar, da nossa forma de gerar mais, da nossa forma de viver melhor do que está acontecendo. E aí você junta isso tudo, no caso específico brasileiro, ainda tem um ponto adicional, que é a reforma tributária. Porque a gente falou muito rapidamente da desindustrialização brasileira, nos últimos 30 anos, disparado, o setor que ficou para trás no Brasil foi a indústria. Você pega de 30 anos para cá, o agronegócio cresceu muito, o setor de serviços cresceu, menos, mas cresceu, o setor de comércio cresceu, a indústria andou de lado, por várias razões. Uma tem a ver, por isso que eu falava de automação, tem várias questões, mas uma fundamental é a forma como o Brasil cobra imposto. Imposto em cascata inviabiliza produto que você tem cadeia produtiva longa, porque é imposto em cima de imposto, em cima de imposto, em cima de imposto. A reforma tributária acaba com isso. Então, quando você junta a reforma tributária mais a revolução de energia, a abertura do mercado livre de energia, o Brasil tem uma oportunidade gigante na mão de transformar, de voltar a ter uma indústria forte. Por que é importante? Porque o salário médio da indústria é o mais alto de todos os setores, porque a produtividade é mais alta exatamente porque é o mais automatizado, é o que tem mais tecnologia envolvida. Então tem uma oportunidade gigante aqui, mas que, de novo, energia é absolutamente chave. Então, acho que isso ajuda a entender porque alguém que de origem não é um cara de energia, mas ao entender que energia hoje está no coração das transformações que a gente vai ver nos próximos 10 anos, não dá para ficar de fora. Eu gosto de coisa efervescente. É um diário de uma vida elétrica. É o mercado certo. Vou dar um exemplo parecido. Há 7 anos eu cofundei o AAA, o AA Inovação, porque eu via que o processo de inovação ia se acelerar para um monte de tecnologia. Eu chamo que as tecnologias surgem, mas levam muito tempo para chegar no que eu chamo de ponto de maturação. Posso dar um exemplo elétrico? Carro elétrico, veículo elétrico, não é uma tecnologia nova, tem 100 anos. Mas tem um monte de condições que tem que estar presentes para ter essa expansão gigante que a gente está vivendo hoje. Está explodindo. O Gurgel propôs, né? Não precisa muito. Ótimo exemplo. Então, Só que muito cedo, né? Não tinha essas exatamente. As variáveis, as demais variáveis não estavam prontas. A gente falou de inteligência artificial. Inteligência artificial é um conceito da década de 50, primeira aplicação prática de 1965. O que mudou de lá para cá? 3 coisas. Primeiro, capacidade de processamento nos computadores. Você aplica a lei de Moore, que a cada 1 ano e meio, 2, você está dobrando a capacidade de processamento dos computadores. Quando você pega isso para 60 anos, você falar
que a cada 20 está dobrando, é 2 elevado a 30. 2 elevado a 30 é mais ou menos 1 bilhão de vezes mais rápido que o computador. Só que agora, ainda por cima, eles estão ligados. Antes era um computador individual. Agora esses computadores estão interligados, está trabalhando na nuvem. Então você multiplicou a capacidade de processamento brutalmente. Segunda, disponibilidade de dado. Vai todo mundo para o digital, tudo que você faz vira dado. Então, quando você tem um dado, que acho que fala muito sobre isso. No primeiro trimestre do ano passado, foram gerados mais dados catalogados, que é o dado que você precisa para conseguir trabalhar. A gente, vindo para cá, estava conversando um pouco sobre essa história de dado, do que em toda a história da humanidade até o final do século XX. Então você tem 120 mil anos contra 3 meses. Mais dado, mais capacidade computacional, você vai conseguir fazer coisas muito melhores. Os próprios modelos evoluíram ao longo do ponto. E o ponto final que faltava, que é novembro de 2022 que mudou, era ser fácil usar. Inteligência artificial era um negócio complicado de ser usado. Eu posso falar porque eu uso inteligência artificial desde 1994. Então conheço um pouquinho dessa história. E a diferença é que, parecido com o celular que você tem aí, por exemplo, a minha avó aos 98 anos usava celular. Para falar de eletricidade, essa minha avó, eu comentava vindo para cá que eu tenho 3 avós de Santos, como o Felipe, mas eu tenho uma que é de Itatiaia, interior do Rio de Janeiro. Conhece Itatiaia? Pois bem, na infância da minha avó, em Itatiaia, não havia energia elétrica. Ela se muda para São Paulo para poder estudar. Por que eu estou contando isso? Ela vai desde não tem eletricidade até drone e usava celular. E meu ponto a gente vai ver o mesmo com inteligência artificial, todo mundo vai usar. E isso vai causar uma quantidade de revoluções que a gente nem imagina. Como quando surgiu o smartphone, ninguém imaginou que isso possibilitaria um modelo de negócio que surge a maior empresa do setor de mobilidade e não tem nenhum carro, que é o Uber. Ou você pega a mesma no setor de hospitalidade, que é o Airbnb. Vai mudar tudo com inteligência artificial Ricardo, também. Uma transição de mercado muito grande. Isso. Você está falando, eu me lembro ainda, não sei, aí de fato não lembro se estava no curso de economia ainda ou pouco depois. Mas é uma capa da Exame, revista, um periódico conhecido nosso, que tinha uma TV e tinha um celular. E a pergunta era, quem vai ser a convergência? Se ia ser na época a televisão, ou seja, se ia convergir para a televisão e se ia convergir para o celular. Tá bom, a história mostrou quem foi a convergência. A gente estava falando dessa questão da tecnologia há pouco e continuando falando do celular. Eu me lembro que nós passamos por isso, talvez você não, o cabelo está um pouquinho mais escuro e tal, eu e o Ricardo, cabelo um pouco mais branco, mas tinha um celular de 2 chips, lembra disso? Lembro. E por que a indústria lança um celular de 2 chips? Porque as linhas, se você saísse na minha época, que era Minas, do 031 para o 032, ou do 011 para o 019, você pagava o tal do deslocamento. Né? E, enfim, isso acabou. E acabou com o celular de 2 chips. Então, você muda o produto porque o apelo do mercado é completamente diferente. Você quer ver um outro ponto? A ligação ilimitada. Antigamente a gente pagava pela ligação, você tinha que contar os minutos, você tinha que colocar crédito para poder falar. Olha, voltar na história 93, quando eu morava na França. Eu ligava, aí a gente passou a ter o telefone. A gente colocou o telefone. Chega, voto vencido, 3 contra 1. Eu ligava para os meus pais uma vez por mês, porque o custo da ligação internacional de lá, de novo, com o estudante quebrado, era das duas uma. Ou eu ligava para os meus pais, ou eu viajava pela Europa, porque custava a mesma coisa. Cara, passar um final de semana viajando. Mas você vai ver eles depois quando voltar. E eu conheci a Europa inteira durante o período que eu fiquei lá. E ficou 14 meses sem falar com os pais. Não, eu falo uma vez por mês. Carta. Você sabe que as cartas, de fato, não só funcionavam, como até recentemente, o ano passado eu fui dar uma olhada, eu guardei todas as cartas que eu tinha. E o ano passado eu fui dar uma olhada nisso. Enfim, e aí tem histórias fantásticas. Por exemplo, no período que eu estava lá, uma das coisas que aconteceu foi o falecimento do Ayrton Senna. E tem um período de cartas, tem um mês mais ou menos, todas as cartas que eu recebi de todos os meus amigos, só o que comentava era o que foi a convulsão nacional aqui do falecimento do Ayrton Senna. Então, guarde que amanhã a gente não sabe. Voltando no tema, nessa questão toda da transição e nesse olhar global, ano passado eu tive numas discussões na Embaixada do Brasil na Alemanha, eu moderei um painel que tinha um representante da indústria do cimento, cimenteiro, um grande grupo brasileiro, também uma empresa do setor de aço, uma empresa
conhecidíssima também, do setor de polímeros brasileiro e uma da indústria química. E a discussão ali era a oportunidade desse público, que era Embaixada do Brasil em Berlim, conversando com investidores alemães, tá? E ali a ideia era o seguinte, cara, o Brasil tem uma oportunidade aí de novo de exportar matéria-prima de base, cimento, plástico, polímero, aço e tudo, chamado aço verde, cimento verde, polímero verde, química verde, enfim, né? O próprio hidrogênio, né? A questão da amônia. Você que está nessa discussão econômica global, como é que você está vendo esta oportunidade também? Olha, eu separaria em duas partes. A primeira na relação com a Europa. Com relação à Europa, ela é mais uma oportunidade, é uma realidade. Em outras palavras, sem este cuidado, o mercado europeu está fechado e vai se fechar cada vez mais. Uma das medidas que está entrando eu tive, há menos de uma semana, eu estive em Portugal e Espanha. E uma das coisas que está acontecendo lá é que vai haver, já está começando a partir de agora, uma sobretaxação de qualquer produto exportado para a Europa que não tenha os mesmos níveis de preocupação ambiental que são exigidas das empresas dentro da Europa. E ao fazer isso, você tem duas opções, ou você é verde ou você não vende para eles porque o produto não vai ser competitivo. Então isso já é uma realidade. Quando a gente fala dos outros mercados consumidores, eles não estão tão adiantados nisso, mas vão na mesma direção. Então, o que está muito claro é ser verde vai ser uma condição de acesso ao mercado, tanto externo como cada vez mais, inclusive de mercado interno, porque os consumidores brasileiros também estão indo na mesma direção, como o próprio Felipe já falou. E aí entra a vantagem brasileira, porque quando você fala, tá bom, então a única forma do produto ser verde é com energia limpa. Para ter energia limpa, vamos produzir energia limpa. Então o Brasil consegue gerar energia limpa mais barata do que os outros? É uma vantagem competitiva gigante. Eu costumo dizer que o Brasil de tempos em tempos pega uns bilhetes premiados da loteria que criam oportunidades da gente dar certo apesar do Brasil. De vez em quando a gente queima os bilhetes. Eu espero que esse aqui... Roberto Campos, a famosa frase. Pois é, a frase dele diz tudo. Vou deixar para você. Olha lá, o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Vamos ver se dessa vez a gente perde a oportunidade. É isso, a minha versão da frase dele é isso. Bilhete premiado a gente tira vários, é questão de ver se a gente usa ou queima. Eu acho que tem uma série de condições que indicam que a gente tem uma chance razoável de não queimar. Por exemplo, a abertura do mercado livre é uma das variáveis que é importante nisso. Está longe de ser a única, tá? Tem outras. Acho que o Felipe tocou no ponto-chave. É inaceitável que um país que tem um custo de geração de energia muito baixo tenha um custo de consumo de energia muito alto. A gente precisa lidar com isso aqui. Sim. Eu tô com... Vocês não estão vendo que eu tô com um ponto aqui. Eu tenho um amigo que tá louco para entrar nessa conversa. Ele fica... Deixa eu falar, deixa eu perguntar. Eu seguro ele, porque normalmente ele entra no quadro botando pilha, que ele entra botando pilha. E aí você rolou uma bola que eu vou ter que chamar... Vai ter que botar pilha. Gente, botando pilha com vocês agora. Zóia, vem cá, Zóia. Quer falar? Fala-me. Te falar. Rapaz agitado esse. Você quer perguntar o quê? Calma. Você quer... Calma, você quer perguntar o quê pro Ricardo? Vou perguntar, pode deixar. Então, aí a gente vive num emaranhado econômico, político brasileiro e a gente tem umas manias esquisitas de queimar bilhete, uns negócios que eu não sei por que a gente faz, mas faz. Tem dois temas aí, um tem a ver com o Mercado Livre. Recentemente o presidente Lula se manifestou. Aliás, o tema energético tem sido a manifestação, né? Você vai olhar a obra que está inaugurando, é uma obra que tem a ver com o setor elétrico. Mas isso já é reflexo do que a gente falava da importância do setor no momento. Energia sempre é fundamental, porque nada acontece sem energia. Mas no momento de transição energética, ela se torna mais, que é o momento que a gente está vivendo. Então eu queria, antes de eu perguntar para o Ricardo o que o Zóia está pedindo para perguntar, gente, se inscreva aí no nosso canal, eu já falei isso, é de graça, não precisa ver, só se inscrever. Se quiser ver, é muito melhor, o conteúdo é bacana, mas dá essa força aí. Agora sim, Zóia, recente, agora, semana passada, nós viemos com a MP, uma medida provisória, se eu não estiver enganado, 1212, o número está até fácil de guardar. O fato é,
eu adianto, e aí o economista que existe em mim ficou lá atrás, o que está presente em você, né, traz esse dado, mas eu adianto dinheiro, falando português claro, que a Eletrobras tinha a pagar, eu reduzo a conta em aproximadamente 5%, sai a MP, mal sai a MP, já tem artigos nos jornais, bons artigos, um deles do nosso Edivaldo Santana, que é um cara super crítico. Edivaldo, mais uma vez, o convite está feito, de que isso é meio tiro no pé. Como é que você está vendo isso? Como é que você acompanhou essa MP? Olha, a lógica do que está ali é basicamente antecipar um benefício do futuro, portanto, tornar o presente melhor e o futuro pior. É um processo de endividamento que está sendo feito através da antecipação do recurso de uma entrada futura da privatização da Eletrobras. Então, o que está acontecendo com isso? Um recurso que a gente teria no futuro, a gente vai usar hoje. E, portanto, quando chegar depois, a gente não terá. É a mesma coisa de uma família que fala, eu quero comprar televisão hoje, para comprar televisão hoje eu vou tomar um dinheiro emprestado, eu tomo o dinheiro emprestado, no futuro eu vou ter que fazer duas coisas. Pagar o dinheiro que eu tenho emprestado, mais os juros do dinheiro emprestado. É exatamente a mesma situação. E eu acho que o que ela reflete é a falta de visão de longo prazo que a gente tem no Brasil e que explica em parte vários dos bilhetes queimados que a gente teve ao longo da história. A gente tem uma tendência muito forte a tomar decisões curto-prazistas, porque tem um benefício de curto prazo, inclusive político, eleitoral, quer dizer, todo mundo fica feliz quando a conta de energia cai 5%. A questão é, a gente tem que criar condições para que a conta de energia seja eternamente mais barata, e não que ela seja agora 5% mais barata e depois que ela venha a ser mais cara, que é o que acaba acontecendo com medidas assim. Então, no fundo, o grande desafio, eu acho que o Brasil tem, é como criar incentivos para quem está governando não, de alguma forma, estou tentando achar a melhor forma de dizer isso aqui. Qualquer coisa, mas tá vendo o que você arruma? Olha a confusão que você me arruma. Mas de não vender o nosso futuro por conta do nosso presente, mas em particular por conta do presente do líder político que se beneficia dessas decisões. Isso não é a primeira vez que a gente vê na história brasileira e já não deu certo as outras vezes que tentaram. Então, eu vejo com preocupação o fato da gente empenhar o futuro em conta do presente. Sendo específico, como é que a gente poderia fazer isso de uma forma diferente no Brasil? Quando você pega o que o consumidor paga da energia no Brasil, você vai ver que uma parcela substancial, uma parcela muito significativa, é um monte de penduricalhos que não tem diretamente a ver com o consumo da energia. Por que a gente não achar formas de evitar isso aqui, se livrar disso aqui e baratear a energia de forma, de fato, permanente? Porque, que diga-se passagem, só conceitualmente é uma loucura. Porque quando você fala que algo que é a base da produção de tudo, que sem energia não se faz nada, sim, aliás, não se vive, mas além de, só sendo cabeça de economista, simplesmente, ao encarecer a energia, a gente acabou de encarecer tudo no Brasil. Aliás, em geral, produtos no Brasil são mais caros do que no resto do mundo. Tem várias razões. Uma delas tributária, tem questão de falta de infraestrutura de transporte, que encarece o custo de transporte, e tem uma fundamental, que é a energia custa mais caro no Brasil. E você vai ver que custa mais caro por quê? Porque gerar energia é mais caro no Brasil? A resposta é não. Custa mais caro porque jogaram um monte dos penduricalhos. Isso precisaria ser atacado. E isso sequer está na agenda de discussão. É isso que me entristece muito. Felipe, também no tema, uma das observações que também feitas pelo governo, feita pelo presidente, tem a ver com o Mercado Livre, dizendo da preocupação dele do Mercado Livre, que é da saída de pessoas, ou seja, do mercado cativo, por assim dizer, é uma lógica, né? Lógica econômica, vou buscar pagar algo mais barato. Então, você tem pessoas, empresas saindo, né? Pessoas jurídicas, né? Que agora na média atenção, quem é média atenção pode migrar, daqui a pouco o número maior, só que quem fica, como eu divido o mesmo custo para cada vez um número menor de pessoas, obviamente, essas pessoas que estão ficando estão pagando um valor mais alto. Como é que você vê isso estando dentro da 2W, quer dizer, essa transição das pessoas saindo, né? Dessa crítica no caso do presidente, das pessoas saindo do mercado cativo para o mercado livre? Primeiro que eu vejo que o Ricardo falou, né? Hoje, o mercado, em vez da gente aproveitar uma oportunidade de pegar esse bilhete e explorar ele ao máximo, dando liberdade para o consumidor final, acelerando a agenda,
a gente ainda está discutindo em como que isso é prejudicial, de certa forma, para a nossa economia como um todo. E, na verdade, sendo que todos os indicadores mostram ao contrário. Então, na minha visão, até como trabalhador do setor, eu vejo que a gente, em vez de estar discutindo essa ineficiência do modelo, a gente teria que estar achando soluções para o modelo. Que é, em vez de a gente jogar para frente esse cronograma, tá antecipando a abertura do mercado. A abertura do mercado resolve tudo isso. Então, assim, o consumidor, ele nasce querendo ter o melhor atendimento, ele nasce querendo ter a melhor solução. E a abertura do mercado, ela já tem feito isso, tanto que a gente tem batido recorde de imigração. Hoje, 91% das indústrias já estão no mercado livre de energia no país. Então, é muito mais dar acesso do que efetivamente bloquear ou criar barreiras para isso. A gente tem que ter essa cuidado com isso, senão a gente anda para trás. Né? Exato. Guilherme, deixa eu um pouquinho mais longe nisso aqui. Tem 2 pontos fundamentais. O primeiro, ninguém breca o futuro. Ele vai acontecer. Rio corre pro mar. A única coisa que você consegue é você ficar atrasado nele em relação a todo o resto do mundo. Essa é a primeira coisa. O segundo é você, ao tentar evitar algo que vai acontecer, a única coisa que você consegue é penalizar a todos. Sendo mais específico, vamos trazer um equivalente ligado à energia. Energia surgiu, aliás, não por acaso, até hoje a gente chama de conta de luz, com um objetivo: iluminar. Ponto. Só que a partir do momento em que você tinha energia elétrica, especificamente, a partir do momento que você tinha energia elétrica disponível, surgiu a possibilidade de pegar uma máquina que originalmente não era para isso, aí se eu ligasse na eletricidade, e o que começa a acontecer, e vem uma revolução, toda a revolução. Aliás, eu falei revolução industrial, a segunda é exatamente isso que acontece. Ao encarecer, dificultar, atrasar o processo todo de acesso à energia mais barata, a gente está dificultando com que isso aconteça, que eu acho que é o ponto número 1. E isso, diga-se de passagem, na história, já foi feito. E não resolve. Vou dar um outro exemplo concreto ligado à energia. E não vou me lembrar o nome exatamente de quem fez isso, mas a coisa de Fala um nome com convicção, vai por mim que funciona. Mas não vou fazer isso, mas vou dar... Tá gravado, né? Teve um inglês, que é a coisa de 150 anos, criou uma máquina de costurar muito mais eficiente do que existia na época. Ele foi buscar uma patente. E essa patente, que no final das contas foi negada pela rainha da Inglaterra, pelo seguinte: a rainha da Inglaterra estava preocupada que aquela máquina era tão mais eficiente que tinha muita gente que costurava que ia perder o emprego. O que aconteceu de lá para cá é que, efetivamente, foram adotadas máquinas mais eficientes, mas não na Inglaterra, a produção migrou para outros lugares. Lembrando que a primeira revolução industrial, fundamentalmente, foi têxtil. Era base indústria têxtil. Sim. Então, uma vantagem que a Inglaterra tinha originalmente foi perdida. No final das contas, acabaram surgindo outras máquinas, inclusive mais eficientes que aquela com o passar do tempo, e aquilo não gerou benefício para ninguém na Inglaterra, nem no mundo, só deixou a Inglaterra atrasada. Então, o grande ponto aqui é: acesso à energia mais barata tem que ser o objetivo. Então, em vez da gente buscar como a gente permite que todos tenham acesso à energia mais barata, a gente está discutindo como eu mantenho a situação de quem está lá. Está invertida, seria quase como falar: como é que eu evito que a lâmpada seja usada e como é que eu mantenho o uso da vela? Gente, a discussão está errada. Sim, sem dúvida. Total. Me fez lembrar na questão quando surgiu a vela, o pessoal que vendia óleo de baleia tentou travar também, né, por conta disso, né? Quer dizer, não vai funcionar, é um negócio que a gente não sabe vai que funcionar. E ao mesmo tempo sempre há isso aqui, porque sempre há grupos que perdem com qualquer transformação tecnológica. Uma transformação tecnológica significa: fazíamos de uma forma, vamos fazer de outra. Ao fazer de outra, que é mais eficiente que a anterior, você vai ter grupos que se beneficiam, que estão diretamente ligados à nova tecnologia, que fazem alguma coisa, mas você tem a sociedade como um todo se beneficiando do ganho de eficiência, da redução de custo, da melhora de qualidade que tem aqui. E você tem grupos que perdem, que são aqueles que dominavam a tecnologia anterior, mas não dominam a nova. Então sempre tem perdedores. O problema é que, com frequência, os grupos perdedores têm uma força política desproporcional à importância que eles têm na economia como um todo e conseguem barrar, atrasar. Quem perde? A sociedade como um todo, quando isso acontece. É contra isso que a gente tem que lutar. A gente não pode deixar que isso aconteça. Em particular, com uma transformação de matriz tecnológica, que o Brasil tem tudo para ser um tremendo ganhador. Então, tudo que acelera esse movimento, e de novo, a transição do mercado livre é uma das coisas que acelera isso,
tem que ser incentivada e não combatida. De novo, a gente precisa escolher. A gente quer estar no presente, no futuro ou no passado. O legado do passado não pode ser algo que vai nos custar o futuro. Já nos custa o presente. Se ainda por cima nos custar o futuro, fica muito complicado. Ricardo, Felipe, chegando aqui na reta final desse primeiro episódio, afinal de contas foi essa a proposta. Já falou 24 horas, de uma 24 semana, horas de uma semana, não pode. Esse cara não para em lugar nenhum. Não dá. Isso aí tem um evento aqui ainda tem. Eu estou de olho aqui justamente nisso. A gente chegando nessa reta final, bom, Zóia, está respondido os temas que você queria. Falar do momento elétrico da vida do Ricardo Amorim, bom, daria mais um tempão, mas eu vou te fazer essa pergunta, né? O momento mais elétrico, assim, da sua vida, né? Olha, acho que a primeira coisa é definir que eu sou elétrico. Não há dúvida. Eu sou ligado nos 220, estou o tempo inteiro fazendo... Você vê que até isso é um mote, né? Sou ligado nos 220, né? A gente tem uma relação, tem uma relação com a energia que é muito sine qua non. Né? Mas eu acho que ela me define que, nesse sentido, ser elétrico... Eu não sei se eu sou hiperativo, mas eu ajo como tal. Então, o que significa? Mas me dou bem com isso, né? Eu gosto, é o estilo de vida que eu escolhi ter, é uma opção. Não precisa muito, vamos pegar a última semana minha. Então, na última semana eu estava domingo em Lisboa, tudo isso com trabalho, enfim, domingo em Lisboa, segunda em Madrid, terça estava fazendo 2 eventos em São Paulo, na quarta... Não, agora já até me perdi. Não, na terça era um em São Paulo e Curitiba, na quarta 2 em São Paulo, na quinta em Florianópolis e por aí vai. Então, meu grande ponto eu sou ligado aos 220, mas o meu momento mais elétrico, no sentido do que mais me gerou energia para o resto da vida, mais me definiu para o resto da vida, foi quando eu fui nadar nos Estados Unidos, quando eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos, fui treinar uma equipe em Mission Bay, que na época tinha o melhor nadador do mundo, um alemão, Michael Gross, o Albatross, treinava lá. Eu era um nadador medíocre, estava tendo a chance de estar com o melhor cara do mundo. Então estava com a motivação no céu. O suficiente para... Eu só fui treinar na época de férias escolares, né? Mas o treinador, que era o treinador inclusive da seleção americana, ficou impressionado com a minha vontade. Não com o quanto bem eu nadava, porque eu, sei lá, tinha uns 55 nadadores na equipe. Pelo menos 50 eram melhores do que eu. Então não era nada demais. Mas eu estava com uma vontade muito grande. Eu acho que isso impressionou e o cara me convidou para ficar treinando lá, que eu não tive coragem de aceitar porque eu não achava que era bom o suficiente. E eu desisti, tinha que treinar. O pessoal lá treinava 6 dias por semana, 8 horas por dia. Falei, vou ter que parar de estudar já. Vou ficar todo enrugado, né? Não fiz nem o 2º colegial ainda, não vai dar. E eu não achava que era bom o suficiente. Desencanei, voltei ao Brasil, continuei tocando a minha vidinha. Ele falava isso com o argumento que 1 ano e meio depois eu pegaria a medalha na Olimpíada de Seul em 88. Passou a Olimpíada de Seul, não aconteceu nada. Mais 4 anos depois teve a Olimpíada de Barcelona e o Gustavo Borges ganhou as primeiras medalhas deles nas mesmas provas que na época eu nadava contra ele e ganhava dele. E eu fiquei com uma dúvida na cabeça. O que teria acontecido se eu tivesse tentado? Muito provavelmente nada. Porque eu ganhava dele, mas tem um detalhe que precisa ser levado em consideração. Eu nadava na mesma categoria dele, porque as categorias são 2 anos, é quem nasceu em 2 anos. Só que era o seguinte, eu sou de fevereiro de 71, o Gustavo é de dezembro de 72. Na prática, eu era quase 2 anos mais velho do que ele, então eu devia ganhar dele. Sim. Então, no fundo, eu podia ter tentado e não ter dado nada. Só que eu não vou saber nunca. E eu resolvi que isso... Daquele momento em diante. Eu não ia levar essa dúvida mais. E a partir de então, eu só me arrependo do que eu faço, não do que eu não faço. E isso foi definidor na minha vida, porque a partir daí eu passei a ter as experiências mais diversas possíveis, que por sua vez me trouxeram conhecimentos, que me abriram portas, que me geraram contatos, que me definiram. Então, eu diria que esse foi o meu momento elétrico, porque ele me gerou a minha energia para o resto da minha vida. Aquele momento Y, né? Eu olhar para ele e dizer, puxa, quem sabe, se eu tivesse dito sim, né? Foi transformador. Pois é, eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse dito sim, mas o que eu sei é que tendo dito não com o que aconteceu depois, ele transformou a minha vida. Muito bem. Bom, sei que você tem outro compromisso, em função disso a gente vai continuar fazendo os capítulos. Quase tivemos um campeão olímpico aqui. Pois assim, quase tivemos. Peraí, gente, eu não cheguei nem perto, eu nem fui. Olha, eu agradeço a gentileza, mas muito Felipe, longe disso. Mas a gente ia perder um grande economista. Então tá bom. O Gustavo fez o papel dele. Eu não sei porque, diga-se passagem, o Gustavo é economista também. Né? Se formou em economia, tem essa. Mas tem quantos seguidores no LinkedIn? Vamos deixar
deixa pra lá. Sei Isso lá. é papo Não, para não depois. sei, mas o cara é ótimo. Não, sendo uma referência nacional. Eu queria agradecer, Felipe, em nome do DUV, do Diário de uma Vida Elétrica, a parceria com vocês, com a 2W EcoBank. O Cláudio esteve aqui já, tem um podcast, inclusive, assistam, muito bacana do Cláudio. Recomendo também, quero recomendar essa, porque o Cláudio é craque, vale a pena ouvir. O Cláudio da 2W, porque se vocês buscarem por Cláudio Ribeiro, vocês não vão encontrar. Cláudio da 2W lá. Então, obrigado, Felipe, aqui representando a 2W, o Cláudio, todo o time. Valeu. Novamente, eu que agradeço aqui. Obviamente, o Cláudio tem o seu carisma. Se você procurar realmente Cláudio da 2W, você vai ver ele em tudo ao mesmo tempo possível. Sim. Ele tem um irmão gêmeo, não sei se você já comentou. Eu acho que é um projeto de IA, né? A gente deve ter um holograma dele ali em algum lugar assim. Mas obrigado, muito obrigado. Queria também agradecer, Ricardo. Muito obrigado. Guilherme, um prazer. Eu que agradeço o convite. Não, primeiro de muitos, já o segundo já está feito. Queria agradecer a você que está aí nos assistindo, assista, compartilhe, se inscreva no canal, enfim, né? Comente depois a respeito desse papo que nós tivemos. E, por fim, agradecer o pessoal da nossa equipe, da nossa produção, a Fontana Filmes que está aqui gravando, e o nosso time de marketing da Go and Grow. Obrigado a todos, mais uma vez, obrigado. Um bom compromisso, uma boa palestra agora, que eu tenho certeza que vai ser. E é isso. Curtam o nosso canal, Diário de uma Vida Elétrica, o DUV, para você.